vamos falar hoje sobre um tema muito importante na nossa vida, que é o pensamento positivo. E vamos entender um pouquinho dessa máquina que é o nosso corpo mental, que é o nosso pensamento, que é uma máquina não só de pensar, mas principalmente é uma máquina de realizar, de concretizar, de materializar, de transformar a nossa vida naquilo exatamente que a gente quer e não naquilo que eventualmente a vida nos traz. É a grande diferença entre estar no controle da vida ou então deixar-se ser controlado pela vida. A diferença entre o despertar, estar desperto e assumir o barco, ou então continuamos adormecidos e continuamos acreditando que as coisas acontecem do jeito que são e a gente é obrigado a aceitar a maré do jeito que é. Não é exatamente assim. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esta questão, o poder do pensamento positivo. Para a gente falar disso, nós vamos voltar um pouquinho para algumas questões básicas da humanidade, que a gente se faz desde que a gente é gente. E a primeira questão é, do que é feito o universo? Demócrito, então, estava ali na praia, passeando pela praia, e ele pegou um punhado de grãos de areia na mão, ele dividiu, ele olhou aquele grão de areia, até que ele chegou uma hora que ele falou, esse grão não dá para dividir mais. Ele começou a imaginar que tudo fosse montado no universo por grãos, que ele chamou de átomos. Átomos que vem da palavra indivisível. Então ele imaginou que havia um pedaço de matéria que não dava para deixar menor, era o menor pedaço de matéria existente, era o átomo. E aí nós desde então começamos a criar o modelo do universo mais ou menos assim, né? Cheio de bolinhas no universo. Como é que é esse universo, né? É um universo de bolinhas e bolonas espalhado, né, pelo espaço sideral, e assim nós começamos a tentar entender o que é matéria. Só que a ciência quântica moderna tem nos demonstrado que, na verdade, o nosso universo não é essa matéria que nós achávamos. O universo é, sim, energia. O universo é pura energia, são fluxos energéticos. E que aquilo que a gente considerava como sólido, como concreto, como bolinhas, né, átomos, são, na verdade, energia. Isso faz uma grande diferença na nossa vida prática, enorme diferença. Por quê? Porque se eu estou no mundo de bolinhas, é um mundo onde as coisas acontecem independentemente de mim, elas são separadas de mim. Agora, quando eu vivo num mundo de energia, eu estou dentro desta piscina energética, eu entendo que tudo está interligado, que tudo é uma forma das coisas acontecerem e que as energias elas vão se influenciar o tempo todo. Essa é uma visão que Einstein depois entendeu o seguinte, ele falou, realmente no universo existe uma coisa que Einstein chamou de campo. Ele falou, campo é algo energético que interliga tudo e todos. E dentro desse campo universal, existem locais onde há uma oscilação de frequência, onde existe uma vibração. E nesses locais onde há esta vibração, então cria-se a matéria. Então a matéria seria nada mais do que uma oscilação, uma movimentação, uma frequência num campo energético muito maior. E uma outra coisa que isso nos traz é que nós, quando estamos aqui no meio desta energia toda, nós entendemos que a nossa vida ela é composta de infinitas possibilidades quânticas, que é a superposição quântica. Nós vivemos num universo quântico de infinitas possibilidades, e não apenas um universo quântico estático de uma única possibilidade. Então a segunda pergunta que nos vem, ok, entendemos melhor o universo, do que é formado de tudo que está ao nosso redor. Mas agora vem a pergunta, e quem somos nós no meio disso tudo? E a gente começa a entender então que nós também fazemos parte dessa energia toda e que nós somos consciências. Consciências. E a consciência tem um papel importantíssimo nesta nossa dimensão. A consciência, ela define, como nós falamos no universo quântico-energético, de infinitas possibilidades, a consciência, ela define, de acordo com a nossa ciência quântica atual, ela define qual é a realidade entre aquelas infinitas possibilidades quânticas
que eu quero materializar, que vai se materializar. Ela faz então o chamado colapso de onda e ela transforma infinitas possibilidades quânticas numa realidade material que nós vamos, como consciências individuais, experimentar nesta dimensão. Então, olha que importante isso. E nós somos então co-criadores. Nós co-criamos no universo. Nós estamos aqui para transformar, para fazer, para co-criar. Por que chama-se co-criadores? Porque Deus criou toda essa base universal. Mas nós estamos aqui como consciências individuais, menores dessa divindade, para continuar co-criando. Porque a criação está pronta. Muitas vezes a gente vai falar assim, né? Deus criou o universo e está tudo criado. Não é exatamente assim. A criação está em andamento, as coisas estão em evolução, as coisas estão acontecendo. Porque se não tivessem acontecendo, não faria sentido a gente viver. Aliás, não teria nem como a gente viver. Vocês já pensaram nisso? Por quê? Porque se eu quero criar coisas, experimentar coisas nessa dimensão, eu preciso que as coisas tenham começo, meio e fim, que é a nossa vida. Tem começo, meio e fim, por isso que a gente morre na matéria, por isso que a gente nasce na matéria. Porque se as coisas não se transformarem o tempo todo, e elas se transformam o tempo todo, como é que nós vamos criar coisas novas? Como é que nós vamos mudar uma situação se ela é estática? Se ela foi criada por Deus e não pode mais ser mudada? Imagina se Deus tivesse criado o mundo e não pudesse ser mudado mais? Não, nós vivemos num plasma onde somos co-criadores e temos o poder de transformar. E é por isso que nós temos esse contato com a matéria, transformamos, criamos, experimentamos, participamos. E esta é a nossa vida. Aqui estamos nós, como co-criadores divinos, participando da co-criação deste universo. E que universo que a gente quer co-criar? É um universo de paz, de amor? Como é que é isso? Então vamos falar um pouquinho disso. Siddhartha Gautama, o Buda, ele disse o seguinte: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, mais ou menos o seguinte: qual é o nosso poder como consciências? Qual é o poder do nosso pensamento? Qual é o poder da nossa mente? Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Parece loucura, né? Fala, não é bem assim. Tanta coisa que eu quero realizar, não consigo. Né? A gente pensa assim, nossa vida, tantas coisas e eu não consigo realizar. Então não pode ser bem assim. Será que não? A gente tem que lembrar que nós ainda, nesse processo de despertar da nossa consciência, ainda somos levados 95% pelo nosso subconsciente, pelo nosso ego, onde existem medos, receios, incertezas, imperfeições que a gente tem que trabalhar dentro de nós ainda. Mas esses receios, essas imperfeições todas, o que elas fazem? Elas vibram dentro de nós. E elas criam então a nossa vibração, a nossa frequência, e a gente recebe de volta o quê? Exatamente a frequência que a gente emite. E portanto a nossa vida, ela reflete muito daquilo que a gente verdadeiramente é e não tanto daquilo que a gente gostaria que fôssemos. Agora, podemos mudar? Sim, devemos. Essa é a nossa função, transformar e deixar cada vez mais a vida de acordo com os nossos desejos. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele começa a comentar sobre o pensamento, a força desse pensamento. Ele fala assim, né, na pergunta 833, há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? E olha qual foi a resposta do Espírito da Verdade. É pelo pensamento que o homem desfruta, pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento desconhece obstáculos. Pode-se deter seu voo, mas não aniquilá-lo. E quem é responsável pelo pensamento? Aquela coisa que vem, né? Fala, eu não consigo parar de pensar, Daniel, eu não consigo parar de pensar, o pensamento vem, vai. Mas quem é responsável por esses fluxos de pensamento do nosso corpo mental? Nós somos responsáveis diante de Deus, diante dos nossos atos. A gente colhe os frutos daquilo que a gente pensa. Não é verdade? Joana de Ângeles, ela tem um trecho no livro Vida Feliz que é fenomenal e que representa exatamente tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Ela diz o seguinte: sendo o pensamento energia criadora, quando pensamos, estamos criando algo. Seja uma situação que vibracionalmente se torna possível ou uma imagem mental.
Aqui é interessante imaginar o seguinte, a gente costuma achar que quando a gente pensa, eu só pensei, não aconteceu nada. Né? O pensamento é nada. O que é o pensamento? Nada. Esse é um grande erro nosso. O pensamento não existe nada nesse universo que seja nada. Tudo é alguma coisa. O nosso pensamento é uma energia. E quando nós pensamos, nós no Espiritismo conhecemos muito aquela questão das figuras mentais, né? Ou seja, das formas de pensamento. A gente cria energias, formas de pensamento que têm um único objetivo, essas formas de pensamento. O objetivo delas é se materializar. E elas efetivamente podem se materializar conforme a gente dê força a essas formas de pensamento. Então, ela continua. Somos responsáveis pelo que criarmos. E por isso, devemos estar atentos ao que estamos pensando. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Veja, quem somos nós se não somos o nosso corpo? Nós somos a nossa consciência, nós somos o nosso pensamento que a gente nutre. E conforme sua paisagem mental, que cada um tem dentro da sua cabeça, neste momento, a existência física será plasmada, será transformada, será materializada, face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Então não vamos achar que o pensamento, essa força toda, ela é resultado apenas do nosso corpo físico. Não, o pensamento ele é fruto da nossa consciência, ele é fruto da nossa essência. Esse pensamento ele tem a força de plasmar a realidade. Mas para quem não acredita ainda, nós vamos entender isso mais a fundo. O mundo é pura materialização dos nossos pensamentos. Pura materialização. Nós estamos aqui nesta piscina energética de pensamentos e estamos materializando exatamente aquilo que a gente pensa. Se a gente olhar aqui ao nosso redor, nós vamos reparar que tudo ao nosso redor, um dia, foi pensamento. Então, aqui, todo este prédio, os computadores, o slide, as nossas roupas, as cadeiras, tudo esteve aonde um dia? No pensamento de um louco que pensou e falou, poxa, e se eu fizesse isso? A eletricidade, tudo ao nosso redor. E se eu fizesse isso? Ele fez. E quando ele colocou o pensamento, ele plasmou o pensamento, ele criou toda essa realidade ao nosso redor. E nós estamos aqui com ruas, asfaltos, carros, indústrias, casas, tudo é o quê? Pensamento materializado. Nada surgiu antes de um pensamento. Tudo é fruto do pensamento. Então, quando a gente acha que pensamento não se materializa, olhe ao redor. E você vai ver que tudo ao seu redor é pensamento materializado. Tamanha a força do nosso pensamento. Então, se a gente tem essa força toda do pensamento, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Qual é o direcionamento que nós estamos dando ao nosso pensamento? Para que lado nós estamos pensando? Para que lado nós estamos construindo a nossa vida? E aí entra a questão das influências energéticas, das influências mentais, das influências que estão agindo sobre a gente o tempo todo. O Livro dos Espíritos, na resposta à questão 89A, diz: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que a alma é quem pensa. O pensamento é um atributo. Ou seja, o nosso pensamento está onde nós, como alma, como consciências individuais, focamos. Se a gente foca no medo, nós vamos estar no medo, vamos vibrar o medo, nós vamos materializar coisas ruins relacionadas ao medo. Se a gente foca no amor, a gente está então materializando amor ao nosso redor, materializando boas relações, materializando coisas positivas ao nosso redor, porque onde está o nosso coração, como diz Jesus Cristo, aí está o seu tesouro. E aí nós chegamos, exatamente a entender essa materialização. Quando a gente pensa uma coisa e a gente age de alguma coisa, a gente materializa ao nosso redor. Pergunto, como é que é o escritório de vocês, a sala de vocês, o quarto de vocês, né? Então a gente vai ver o seguinte, que qual que é a diferença entre esses dois ambientes de trabalho? O ambiente é o mesmo, ele não se construiu. O que diferencia aqui é exatamente
o pensamento. É a forma de cada um ser que se materializa ao nosso redor. Então essa materialização ao nosso redor vai acontecendo conforme a gente é. Então você pergunta assim, como é que aquela pessoa é? Muito de como ela é, você vai ver na materialização ao redor dela. Como é que ela se veste, como ela fala, como ela se expressa, é arrumada, não é arrumada, é organizada, não é organizada, né? Ela tem uma boa vibração, não tem uma boa vibração, enfim, é na materialização ao redor dela, das coisas que ela tem, que livros que tem na estante, quais são, né, a cultura, enfim, que forma a pessoa. Nós conseguimos enxergar o espírito através da materialização ao nosso redor. É um pouco daquilo, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi com quem és. Tem muito a ver com isso. Ou seja, nós vamos criando realmente ao nosso redor aquilo que a gente é. E a gente não pode esquecer disso. Agora, cuidado. Porque esse pensamento individual, ele cria na nossa vida individual uma série de questões, como ela também cria muitas questões e materializa na vida coletiva. Já ouviram falar do inconsciente coletivo? O que é o inconsciente coletivo de uma sociedade, de alguém? É o conjunto de energias, de vibrações, de frequências, como a gente viu, de uma coletividade, de um povo, de um grupo de pessoas, de uma família. Quando nós temos essa energia, essa coletividade desse grupo, nós acabamos então tendo a exteriorização material daquilo que esse grupo é, daquilo que esse grupo pensa. A gente vê muitos lugares, né, onde a gente encontra este tipo de situação. É muito comum. Quem gostaria de morar aqui, ter uma varandinha aqui de frente para passar férias aqui 30 dias? Ninguém? Pois é, por quê? Porque a energia do local não é uma energia exatamente maravilhosa. É uma energia daquilo que foi construído pelas pessoas que ali vivem, pelo redor, pela comunidade. Quando a gente pega um rio desse, né, ou seja, uma lagoa com peixes morrendo, um rio desse jeito, por que o rio está desse jeito? O que é isso? Você fala, poxa, mas que coisa? Que coisa não, isso aqui é materialização de pensamento. É um pensamento coletivo materializado que deixou o rio desta maneira. Quando a gente fala, né, em São Paulo, por exemplo, e a gente pode pegar exemplos em todos os lugares, e a gente vê o Tietê todo sujo. Eu lembro que era criança. Eu era criança e pensava assim, que bom, né? Quando eu crescer o rio vai estar limpo. Eu pensava nisso. Hoje acho que é mais sujo que antes, sei lá, né? Quer dizer, enfim. Aí eu penso, será que mais pra frente eu vou ver esse rio limpo? E a gente vai até perdendo a esperança. Mas por que isso acontece? Porque na verdade não é o rio que não mudou. O rio é o rio, ele é uma materialização, ele é uma ilusão de Maia. O que não mudou foi o pensamento coletivo da população de São Paulo. Porque se São Paulo, por exemplo, decidisse falar, não, eu quero um rio limpo, e realmente as pessoas, a comunidade falasse, o rio tem que estar limpo, fosse uma prioridade, não tenha dúvida. O meu sonho de criança hoje estaria realizado. Hoje eu teria um rio limpo, né? Ou seja, a gente poderia pescar, andar de barcos, ter restaurantes nas margens dos rios, enfim, uma série de coisas que a gente poderia aproveitar com aquele rio, além da paisagem, mas não temos por quê? Porque o coletivo não dá valor para aquilo. Mas aí você pensa assim, mas eu dou. Será que a gente dá mesmo? Porque isso aqui é o coletivo. Quantas vezes a gente de fato toma alguma atitude em relação a isso? Além de querer. Quantas vezes de fato a gente fez uma petição para a prefeitura, colocou no teu Facebook, na tua página, poxa gente, e se o rio fosse limpo? Quantas vezes a gente se movimentou, por menor que fosse, em prol disso? Então, não adianta a gente dizer que a responsabilidade por tudo isso não é nossa. A gente tem que assumir isso e entender que se a gente quer modificar essas realidades, nós precisamos modificar o coletivo. E a modificação do coletivo começa no individual. Né? Ou seja, é gotinha por gotinha que a gente vai então formando esse oceano e a gente vai modificando toda a frequência energética ao nosso redor e por consequência a materialização de tudo que está ao nosso redor. Olha essas indústrias aqui. Olha como é que elas são. É preciso ser assim? Não tem tecnologia para mudar isso? Claro que tem. Só que a tecnologia custa, aí o cara não quer pagar, o outro tem uma vantagem, o consumidor não liga, e aí vai. Então nós temos um inconsciente coletivo aceitando uma
uma série de situações. E é por isso que a gente vive hoje no planeta esse tipo de cenário. Só por isso. Não é nenhuma forma de castigo ou nada que o destino colocou na nossa frente. Não, é consequência direta dos nossos pensamentos, daquilo que a gente verdadeiramente é no nosso íntimo. Pode ser diferente? Sim. O inconsciente coletivo, ele pode ser positivo também, e é. Nós vemos coisas na humanidade fantásticas. Nós vemos tecnologias maravilhosas. A gente vê ambientes e locais lindos. A gente vê a capacidade humana de construir coisas belas, de conseguir desenvolver um planeta de uma forma positiva, de uma forma fraterna. Porque no final das contas, é o que eu digo, né? Ou seja, a gente fala assim, o pensamento não é nada. Claro que é, como a gente viu. A paisagem não é nada. Claro que é. A paisagem é a materialização daquilo que você está pensando. E um dia nós vamos materializar no planeta inteiro locais de alta frequência, locais positivos, locais onde você vai e você vai se sentir bem. Você vai querer passar férias 30 dias em qualquer local do planeta, né? E não apenas em alguns locais do planeta. Então, essa é a força do pensamento coletivo positivo. E se a gente está falando de pensamento, a gente tem que lembrar então de novo, né? O que nós estamos falando? De energia, de vibrações. São isso que nós estamos falando, vibrações. E as nossas vibrações, elas, como toda energia, elas se comunicam. Elas têm interferências. Qualquer onda sofre interferências. As ondas sofrem interferências. Então, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa de novo. Porque se eu tenho um pensamento positivo, olha lá, eu tenho um pensamento positivo e ao mesmo tempo eu tenho uma influência, pode ser de um encarnado, pode ser de um desencarnado, tanto faz, mas eu tenho uma influência positiva, eu permito que outras influências positivas se assomem à minha, eu tenho então uma super positiva frequência mental, né? E qual a vantagem de ter isso? Eu começo a materializar de fato na minha vida ao meu redor coisas positivas. Agora, não, eu tenho uma energia positiva ou negativa, e aí eu me deixo influenciar pelos outros pensamentos positivos ou negativos. Enfim, eu não cuido, eu não presto atenção naquilo que está me influenciando. Consequência, uma frequência anula a outra. E a minha vida fica assim, ó, né? Aí você fala assim, como é a tua vida? A minha vida é assim, ó, né? Pois é materialização exata, né, daquilo que você, né, deixa acontecer. Você soma os seus pensamentos positivos com outros negativos, uns negativos com outros positivos, e daí vai. Então, consequência, a materialização na vida fica uma coisa meio assim de lado, né, meio derrapante. E podemos também, né, deixar acontecer o contrário. Eu já não tenho bons pensamentos, eu não nutro meus bons pensamentos dentro de mim e ainda aceito pensamentos negativos de fora. Conclusão, eu tenho uma super frequência negativa de pensamentos dentro de mim. Consequência, a minha vida é complicada, né? Eu vivo com medo, com receios, eu vivo em depressão, eu vivo, enfim, com problemas, eu vivo com fobias, eu vivo uma série de coisas dentro de mim. Por quê? Porque eu estou deixando os meus pensamentos se unirem a outras negatividades. Quer ver outra negatividade? Você abre ali, você já não está com um pensamento muito bom, aí você vai ler notícias, né? Você abre a página de notícia. Gente, a pergunta é, para que abrir a página de notícias? Essa é a primeira pergunta. Pra quê? Porque no final você já sabe o que está lá. Se você me perguntar qual é a notícia que vai sair semana que vem, eu te digo o jornal inteiro. Inteiro, né? Do mês passado, te digo inteiro, porque é tudo igual. A única frequência que hoje, infelizmente, a mídia nos passa é uma frequência negativa. E por consequência disso, depois que você lê o jornal, você estava até bem, mas você estava até inconscientemente. Tem alguma coisa estranha dentro de você. E o que está estranho dentro de você? As influências que você deixou, né, entrar dentro de você. Então é isso que está estranho. Agora, quando você, em vez de ler notícias, você vai lá no YouTube, você vai lá pega um filme positivo, de amor, de construção, uma boa mensagem, o que acontece depois? Você se sente melhor, né? Você está aqui, ó, você está se sentindo melhor, você não sabe nem explicar por quê, mas você está bem. Agora, quem decide quantas vezes na vida a gente quer estar bem ou quer estar mal? Nós. De acordo com as frentes que a gente abre ou deixa de abrir para essas outras frequências positivas e negativas nas nossas vidas. Bom, quando a gente fala de pensamento, então só para a gente deixar isso desenhado, aqui, nesta sala, não vou nem longe, né? Falar aqui nessa sala, cada um de vocês tem um corpo mental, cada um de vocês está com um pensamento, cada um de vocês está com uma frequência diferente.
essas frequências todas, elas não estão presas dentro do seu corpo. A gente acha, não, o que eu estou pensando está aqui dentro de mim, escondidinho. Não, elas estão aqui, ó, saindo, sendo emitidas. São ondas eletromagnéticas, frequências fortes que estão sendo emitidas ao nosso redor o tempo todo. Tamanha a força delas que hoje, né, ou seja, hoje há muito tempo a ciência consegue medir essas forças mentais. Hoje você tem um eletroencefalograma, o que é isso? Nada mais ou menos, você põe o aparelhinho ali para ver como é que está o teu cérebro, como é que está, né, a tua produção mental. Então o que acontece? Hoje tem aparelhos que conseguem medir a sua força a alguns metros de distância. Isso nós estamos falando, ou seja, o começo de um estudo. Imagine aonde isso vai se chegar, principalmente quando a gente fala de universo quântico, onde partículas correlacionadas podem se comunicar a infinitas distâncias. E o que explica muitas daquelas situações onde há uma premonição, uma mãe sente alguma coisa ruim ou boa acontecendo com seu filho, que está do outro lado do mundo, e assim vai. Porque os pensamentos estão interligados neste campo magnético, nesta frequência quântica. E aqui dentro, nossos pensamentos estão aqui, ó, influenciando. Então a gente está sentado aqui, né, cada um na sua cadeirinha, achando, poxa, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado. E daqui a pouco você está lá no metrô, né, tranquilo, né, lotadão. Aí daqui a pouco o que acontece? Você começa a sentir-se bem ou se sentir mal. E você não sabe nem por quê. Você não sabe de onde veio isso. A gente não para pensar. Muitas vezes você está no local, começa a se sentir mal, você não tem razão nenhuma para se sentir mal. Mas a gente não para pensar e você começa a aceitar, hoje eu estou mal. Bom, você aceitou para você, então hoje você está mal, porque a gente transforma a nossa realidade. A partir desse momento você decidiu que você está mal, mas aquela frequência inicial podia ter vindo de uma pessoa do seu lado, né? De outras pessoas ao seu redor. E por isso que é importante o autoconhecimento, para a gente perceber o que é nosso e o que vem de outros. Outros encarnados, outros encarnados, tanto faz. O que vem de onde? E quando a gente separa isso, a gente pode, nessas situações, entender, não, isso aqui não me pertence. Isso aqui não é meu. E por não ser meu, você deixa de lado e sai do metrô feliz, e sai do local feliz. Ou às vezes uma energia pode ser positiva. Você se sente bem, não sabe por quê, fala, isso não é meu, mas eu gostei. Eu gostei. E aí você tentar seguir, acompanhar aquela situação, tentar manter aquela frequência positiva dentro de você. E a gente é mais ou menos isso mesmo. A gente, ó, cada uma bolinha vermelha aqui, e os nossos pensamentos estão se relacionando com as outras pessoas ao nosso redor. A gente vai influenciando, a gente vai influenciando, a gente vai influenciando, porque a gente vive num mundo de frequências quânticas. E, então, ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. E é aqui que a gente vai criar um inconsciente coletivo, que a gente comentou também. Consciente coletivo, que pode ser positivo ou negativo, de acordo com esse monte de bolinhas que a gente emite. Então, vamos pensar, tomar cuidado com aquilo que a gente emite. Em Gênesis, Kardec fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, para explicar essa questão, ou seja, o Espiritismo ele comenta sobre tudo isso, o Espiritismo explica essas questões todas. E ele fala, ele entende uma questão que ele entende que é o fluido. Assim como Einstein falava do campo universal, Kardec comentou sobre os fluidos. Ele fala, os fluidos estão em todos os locais. Os fluidos são uma maneira de comunicação por onde os pensamentos trafegam. Então eles trafegam ali por esses fluidos. Então ele fala, ó, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos, o pensamento atua sobre os fluidos, como o som sobre o ar. Né? Ou seja, o som aqui que está achando para vocês está indo pelo ar. E assim como o pensamento está indo pelos fluidos. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento, que se cruzam, sem se confundirem. Cada um tem o seu, mas eles se cruzam, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, de novo, a gente tem que ter humildade. Primeiro, vem o meu mau pensamento, sabe, é meu. Que também não pode ser aquela coisa assim, não, o mau pensamento é do Espírito. Né? Eu não tenho mau pensamento, né? Mau pensamento, eu estou sendo obsediado. Né? Não, a gente tem que ter humildade de entender que a gente tem maus pensamentos. E às vezes é nosso mesmo. Então vamos tratar, vamos entender, tratar nosso ego, se transformar. E quais pensamentos criam a nossa realidade? Né? Então, só para a gente brincar um pouquinho aqui sobre essa questão do pensamento, da importância dele. Essa criança aqui, esse menininho, né? Quando ele era criança ali, ficou brincando de médico, todo bonitinho, é o pensamento de quem? Exatamente, dos pais. Eram os pais dizendo, não quero que meu filho seja médico, né? Meu filho é doutor. E estava a criança brincando de doutor lá, maravilha, pensamentos ali começando a se concretizar.
De repente ele chega numa idade que passou a ser o pensamento dele também. Acho que esse negócio de médico é legal, né? Vou fazer o que meus pais querem. E aí ele começou, né, a ser um médico júnior ali, e onde ele já tinha uma mistura de pensamento dele com o pensamento do pai. Lá na frente ele virou um médico, né, um renomado médico, ou seja, ele materializou o pensamento dele. Isso acontece nas nossas vidas de várias formas diferentes. São pensamentos às vezes nossos, às vezes de outros, pensamentos próprios, influências de outros, e que vão materializando a nossa vida de uma forma ou de outra. Então, cuidado com o que a gente pensa em relação a nós, e cuidado com o que a gente pensa em relação aos outros. Porque a gente, de novo, está também influenciando os outros. E como a gente viu lá no começo, Kardec dizendo, nós somos responsáveis diante de Deus por nossos pensamentos, para nós ou para os outros. Então, cuidado com isso. Imagine essa criança aqui, se os pais aqui começassem a colocar uma semente de que ela não vale, é incapaz, não dá amor. Isso aqui sai daqui traste, né? Então, é um traste, é burro, é incapaz, é imperfeito. Isso aqui vai entrando, essa imperfeição dentro dele. Isso aqui vai se materializar como? Quando ele crescer. Então, perceba a influência sutil, que não é tão sutil assim, né? De todos esses pensamentos nas nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. E a nossa vida é mais ou menos isso aqui, ó. A gente quer chegar lá no pote de ouro, né? Todo mundo tá louco para chegar no pote de ouro e viver o pote de ouro. E muitas vezes a gente chega na tempestade, né? E tá lá vivendo uma tempestade. Agora, o que define de fato quando a gente chega no pote de ouro, quando a gente vive o pote de ouro, ou quando a gente vive a tempestade? Nada neste universo é por acaso. Tudo está interligado. Se hoje nós estamos aqui e temos nossa vida do jeito que ela é exatamente por tudo que nós construímos até este momento, nem mais, nem menos. Mas para mim foi injustiçado. Você não foi injustiçado. Não, mas o outro foi beneficiado. Não foi beneficiado. Nós temos nem mais, nem menos aquilo que a gente construiu. A vantagem é que, como a gente comentou no começo, nada está feito. A criação está em andamento. A gente tem o poder de mudar a todo momento. Então vamos mudar. Não está legal? Mudemos. E vamos transformar. Nós somos co-criadores para transformar as nossas vidas. E a questão é que a cada segundo da nossa vida tem algumas... A gente fala de decisões. Há aquele ditado que diz assim: cada decisão é uma renúncia. Não é isso? Mas é mentira. Não é verdade. No universo quântico de infinitas possibilidades, cada decisão são infinitas renúncias. Você está abrindo mão de infinitas coisas em prol de uma. Olha a importância da decisão. E aí a gente faz isso o tempo todo. A gente decide a cada momento da nossa vida se a gente quer ser feliz ou triste. Se a gente quer acreditar ou se a gente quer duvidar. Se a gente quer ter amor, se a gente quer ter ódio. Se é sim, se é não. Se a gente quer fazer caridade ou ser egoísta. Se a gente vai agir ou se a gente vai se omitir. Se a gente vai ajudar, se a gente vai ignorar. E assim vai. E cada decisão que a gente toma, a gente abre mão de infinitas outras possibilidades. Porque a gente realiza aquela uma, lembra? Nossa consciência realizando, né, o colapso de onda, realizando uma materialização entre infinitas possíveis. Então, cada caminho leva para caminhos diferentes. Só que isso não acontece só quando você decide entre casar ou comprar uma bicicleta. Não é que é uma decisão importante, mas não é só nesse momento que acontece isso. Acontece isso a cada instante da nossa vida. Então, como agora, às vezes decisões, né, simples, como por exemplo, eu posso aqui levantar a mão, ou eu posso nunca ter feito isso. Só que o fato de eu ter levantado a mão mudou minha vida, mudou minha realidade, vocês viram, muda uma série de coisas. E quando esta minha ação, essa minha palavra, eu posso escolher uma palavra aqui, uma palavra com uma frequência boa, uma palavra com uma frequência ruim. E quando eu escolho a minha palavra, eu estou já influenciando uma série de pessoas. Então, tudo que a gente faz a cada segundo é uma decisão. Eu estou abrindo mão entre infinitos outros caminhos. E é assim que nós chegamos no pote de ouro, e é assim que nós chegamos na tempestade. Então, como que faz? Faz com orai e vigiai. Nós temos que observar a cada segundo de nossa vida o que nós estamos fazendo. Porque a cada segundo de nossa vida nós estamos tomando decisões. É decisão de sorrir, não sorrir, de falar bom dia, de não falar bom dia. De ligar ou de não ligar. De tudo. De olhar com uma cara boa, olhar com uma cara ruim. Tudo. De decidir. A gente fala assim, amor ou ódio, mas eu não decido se eu sinto amor ou ódio. Tem pessoas que acreditam que não. Como não? É decisão nossa, mas eu tô com raiva.
Sim, você sentiu que o seu corpo está com raiva, seu ego está com raiva. Cabe a você decidir se você vai alimentar essa raiva, colocar ela para fora, ou você vai falar, raiva, eu estou com raiva, mas fica quietinho aqui, eu vou agir com amor, porque eu aprendi como eu devo fazer. Então, tudo é uma decisão. Uma vez perguntaram para Gandhi, você nunca sentiu raiva? Porque Gandhi fez, ou seja, ele lutou contra o Império Britânico pela não violência, ele mudou o mundo através do princípio da não violência. E aí perguntaram para ele, mas Gandhi, você nunca sente raiva? Gandhi falou assim, claro que eu sinto. Claro que eu sinto raiva. A diferença é que eu uso a raiva para me motivar a fazer o que eu tenho que fazer. Então veja, ele usava a raiva para ter força de vontade, mais força de vontade ainda para fazer o que é certo. E não para reagir com raiva, fazendo o que é errado. Então, tudo está sob nosso controle o tempo todo. São decisões nossas, não vamos terceirizar isso. Em Obras Póstumas, Kardec diz assim, olha o que Kardec fala, hein? Olha o que Kardec fala sobre o pensamento. Se pudéssemos suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro, e afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. É o Kardec alertando a gente. A gente acha que pensamento é nada, como eu falei. Pensamento é tudo. A gente ficaria assombrado se soubesse a força disso que nós estamos dizendo que é nada. Não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso, ou de outro gênero, que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada ser humano. Não tem um pensamento. Então, todos os pensamentos influenciam, todos os pensamentos têm o seu destino. E olha lá, né? A vida é aquilo que acontece dentro da mente. Essa foto é ótima, né? Porque mostra exatamente isso. O que muda a vida de uma pessoa para outra que é uma vida idêntica? O que está na cabeça, o que está no pensamento. Se você pensa com pensamento positivo, né, você vai estar sempre sorrindo. Se você pensar com pensamento negativo, você vai estar sempre chorando. Então, a única diferença é o que vai dentro, não o que está fora. O que está fora é uma ilusão para todos nós. O que está dentro é real. E isso vai definir e determinar a nossa vida. Então, o Osho falou, né? Em si a vida é neutra. É o que eu falei, a vida é neutra. Nós a fazemos bela, nós a fazemos feia. A vida é energia que trazemos a ela. Nada mais, nada menos. Henry Ford também tem uma frase ótima, né, que ele diz, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. É assim que as coisas funcionam. Então, o que a gente vai fazer depois que a gente ouviu tudo isso? O que nós vamos fazer agora, daqui para frente com as nossas vidas? Que atitudes nós vamos tomar? E o que o pensamento positivo pode de fato mudar na minha vida? Tudo, absolutamente tudo. Ele pode curar o corpo, saúde, como Jesus nos ensinou. O que Jesus fazia nos milagres? Nada mais, nada menos do que um pensamento positivo direcionado. Trazer paz ao mundo. Nós falamos traz ao mundo, lembra as bolinhas todas? Quando nossas bolinhas todas se unirem no inconsciente coletivo de paz, nós traremos paz ao mundo. Gerar prosperidade para a nossa vida individual. Acredite em você, acredite nas suas coisas. Tenha ação, tenha força de vontade. Faça, crie, realize, que nós vamos gerar prosperidade ao nosso redor. Proteção contra os males, todos e quaisquer males, porque os males estão na cabeça, não estão no mundo real. Realização dos sonhos. Você tem um sonho? Ah, eu tenho, mas eu enterrei ele lá atrás porque me falaram que não tinha muita chance, porque não sei o quê. Desenterre seus sonhos, vá atrás, busque, crie, né? Materialize, cocrie nesse universo. Melhorar relacionamentos. Todo relacionamento é fruto dessa inter-relação de frequência. Quanto mais as pessoas individuais tentarem melhorar a frequência individual, mais o relacionamento melhora automaticamente. E na verdade é isso que nós estamos aprendendo aqui nesse planeta, né? Porque tudo gira em torno de relacionamentos. É nós aprendendo a se relacionar com o outro. Essa é a nossa grande missão. E mudar radicalmente a vida. Quem não acredita que pode mudar radicalmente a vida com pensamento, não vai mudar sua vida porque não acredita, então não vai mudar sua vida, né? Ou seja, porque o pensamento muda, ele faz exatamente aquilo que você quer. Se o que você quer é o nada, nada acontece. Se você define, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou criar, eu vou ser melhor, eu vou progredir, a partir de hoje a sua vida começa a se materializar de forma diferente e você começa a realizar coisas absolutamente distintas dentro de você.
Então, só para finalizar, esse é o nosso último slide. Cuidado. Cuidado, sim. Por quê? Porque pensamentos se realizam. Cuidado, pensamentos se realizam. Então, use essa lei a seu favor. Muitas vezes a gente usa contra nós, que a gente fica pensando um monte de besteira, achando que não dá em nada, e nossa vida vai criando um monte de besteira. Né? Eleve sempre os seus pensamentos. Sintonize no amor. Influencie o próximo com pensamentos de fé, caridade, amor, coragem, determinação, positivismo. Porque quando você influencia o outro, significa que você já trabalhou a sua vibração também para conseguir influenciar o outro. Então você está sim mandando essa corrente positiva dentro do nosso inconsciente coletivo. E somos responsáveis, não vamos esquecer disso. Somos responsáveis. Não adianta a gente querer culpar Deus, querer culpar o outro, querer culpar o primo, querer culpar os pais, querer culpar... Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente pensa, por tudo aquilo que a gente projeta no nosso campo mental. E por isso, orai, mantenha sua frequência boa, vigiai todo e qualquer pensamento e ajude a materializar dessa forma um novo mundo, um mundo novo, né, de amor, de caridade, de prosperidade, de fraternidade, onde a gente passe de fato a ser um planeta mais fraterno, um planeta de regeneração. Então, essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Agradeço a todos vocês.